Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estudar a primeira lição do segundo trimestre do ano de 2022. Na aula de hoje, nós vamos analisar a estrutura do Sermão do Monte. Também nós vamos correlacionar as bem-aventuranças com o caráter cristão. E ao final da aula, nós vamos afirmar a bem-aventurança do cristão. Fique conosco para juntos estudarmos a palavra de Deus na escola bíblica dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus na escola bíblica dominical. Estamos iniciando o segundo trimestre do ano de 2022. Nesse trimestre, nós vamos estudar os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Esta lição foi comentada pelo pastor Osiel Gomes. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com Estudos e Mensagens. Lá no site você pode fazer o download gratuitamente desses slides que aparecem na vossa tela para você estudar conosco a palavra de Deus ou dar a sua aula na escola bíblica dominical. Você que já é subscrito no nosso canal ou vai se subscrever nesse canal, não se esqueça de deixar aí o seu like para fortalecer o nosso canal e esta lição, esta mensagem, este ensino possa chegar então a mais pessoas que estão sedentos, que estão carentes da palavra de Deus. A lição de hoje é a lição de número 1, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Nos dias atuais em que nós estamos vivendo, nós vemos que os valores cristãos, eles estão sendo perseguidos. Os valores cristãos estão sendo atacados pelo sistema mundano, por um sistema que quer destruir, que quer acabar, que quer eliminar a palavra de Deus nessa terra. E para ter esse êxito, os crentes, os salvos em Cristo Jesus, que procuram viver os valores cristãos, estão sofrendo, estão sendo perseguidos por esses ataques. Então, e nós vemos que muitos crentes, muitas pessoas que se dizem salvos em Cristo Jesus, estão sendo vencidos, estão sendo derrotados, não estão vivendo mais os princípios dos valores cristãos. Mas nós, que queremos ver o reino de Deus se expandir a cada dia mais nessa terra, devemos pregar, devemos insistir no ensino, na pregação, na mensagem da palavra de Deus e convencer essas pessoas a ficarem firmes na presença de Deus. Os valores do reino de Deus, os princípios cristãos devem ser observados, aprendidos e colocados em prática. Só assim nós podemos vencer, nós podemos alcançar êxito, nós podemos ter vitórias sobre todos esses ataques. Praticando a palavra de Deus, pregando a verdadeira mensagem que Jesus nos ensinou, que nós vamos então ter vitórias sobre todos esses ataques. Então nós vamos estudar os valores do reino de Deus. A lição de hoje é certamente, como sempre, uma lição introdutória dos assuntos que nós vamos ver durante
esses 3 meses. Hoje nós vamos ver o caráter do reino de Deus. Cremos também que essa mensagem do Sermão do Monte foi uma mensagem introdutória de Jesus Cristo, porque depois tudo isto que ele falou no Sermão do Monte, ele vai colocar em prática, ele vai viver para ensinar os seus discípulos e deixar também este ensino para a igreja dos dias atuais, não só através daquilo que ele falou, mas do exemplo que ele nos deu, colocando em prática na sua vida e mostrando para os discípulos as características de um verdadeiro filho de Deus, as características ou o caráter daquele que quer participar do reino de Deus. O texto áureo da nossa lição, Mateus 5,11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Olha esse detalhe aqui, por minha causa. Então, pela causa de Jesus, quando você fala a verdade, pela causa de Jesus, quando você é perseguido, pela causa de Jesus, quando você é maltratado, pela causa de Jesus, quando você é injuriado, pela causa de Jesus, quando as pessoas te irritam, quando as pessoas te aborrecem e até te humilham, se for pela causa de Jesus, fique tranquilo, você pode ser desprezado pelas pessoas aqui na terra, mas você é honrado por Deus. Deus, ele está te honrando naquele momento. Deus está fazendo de você uma pessoa feliz, uma pessoa bem-aventurada. O Sermão do Monte, ele revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Então, o Sermão do Monte vem revelar como nós devemos nos comportar como participante do reino de Deus. Então, as características daqueles que participam, daqueles que querem participar do reino de Deus, estão reveladas no Sermão do Monte. É só observá-los e colocá-los em prática. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa, não tem outra alternativa a não ser praticar, colocar em prática tudo aquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12. A introdução da nossa lição. O sermão de Jesus do monte nos ensina voltar-se plenamente a Deus e colocar em prática o amor de Deus. Então nós vamos aprender que o Sermão do Monte ele trata daquilo que nós devemos ser diante de Deus e daquilo que nós devemos ser também quanto ao nosso próximo. O certo é que nós, quando demonstramos o nosso amor ao próximo, nós estamos demonstrando também o nosso amor a Deus. Mas devemos saber também que antes de amar o próximo, precisamos amar a nós mesmos. É o que diz aqui Mateus 22, 37. Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E no versículo 39 ele vai dizer: e o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A demonstração do nosso amor a Deus é quando nós amamos o próximo como nós amamos a nós mesmos. A estrutura do Sermão do Monte. Então nós vamos ver a estrutura do sermão, não é a estrutura do monte. É claro que o comentador aqui vai apresentar alguma informação
geográfica do monte, mas o que nós vamos ver é a estrutura do sermão. Por que sermão do monte? Certamente este monte estava perto de Cafarnaum, porque Mateus 8, versículos 1 e 5, o versículo 1 diz: e descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. Então o sermão do monte, ele vai terminar no versículo 29 do capítulo 7. No capítulo 8, primeiro versículo, diz assim: descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. Agora o versículo 5 diz: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Aí Lucas 7,1 diz assim: e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Então, esse monte certamente ele estava perto de Cafarnaum. Geograficamente, disse que ele estava situado a 6,5 km a oeste do Mar da Galileia e 13 quilômetros a sudeste de Cafarnaum. A estrutura do Sermão do Monte. Agora sim, nós vamos ver a estrutura do sermão que Jesus ensinou no monte. Para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta na narrativa, que começa em Mateus capítulo 1, versículos 4 a 16. O desdobramento dessa narrativa envolve a genealogia de Jesus e os 7 cumprimentos proféticos que aparecem nesse evangelho. Ou seja, Mateus ele começa falando da genealogia de Cristo. Depois ele vai falar do nascimento de Cristo. E aí ele vai dar ali os primeiros meses de vida de Cristo, falando da sua vida, dos seus pais, depois da sua apresentação no templo, depois de 8 dias, quando ele foi circuncidado no templo. Enfim, ele vai cumprindo a lei e vai participando. No capítulo 3, aí nós vamos ver João Batista falando de Jesus e vai revelar Jesus Cristo, como João registrou no capítulo 1, versículo 29, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vamos ver a revelação de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Vamos ver o batismo de Jesus. No capítulo 4, Jesus então, ele é levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. E ali ele é tentado por Satanás. E depois dessa tentação, ainda no capítulo 4, ele vai iniciar o seu ministério, conforme registrou Mateus, a partir do versículo 13, versículos 14, e depois ele vai iniciar ali o seu ministério. E no capítulo 5, Jesus então sobe ao monte e fala das bem-aventuranças daqueles que buscam ter nas suas vidas as características do ensino. Então, é bem-aventurado quem coloca em prática o que Jesus ensinou nas bem-aventuranças do Sermão do Monte. Então, Mateus descreve a genealogia de Cristo e desdobra a sua narrativa messiânica a mostrar ao leitor, e principalmente aos judeus, que o Messias anunciado pelos profetas era o Cristo de Deus. O Sermão do Monte deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade e a messianidade de Jesus para chamar pessoas a viver uma vida nova no reino de Deus. Então, como já dissemos, Mateus ele fala da genealogia de Cristo e ele vai depois mostrar aos judeus
a messianidade de Cristo, que Jesus Cristo era o Messias esperado. Ele era ungido de Deus, que veio não para salvar como os judeus esperassem que Jesus viesse salvar, porque os judeus esperavam um rei que vencesse, que sentasse no trono e vencesse e trouxesse ao povo de Israel um reinado político. É isso que os judeus esperavam e esperam até o dia de hoje. Esperam um ungido de Deus que venha ser rei de Israel e de todo o mundo. É isso que Israel esperava e continua a esperar nos dias de hoje. Mas o Messias apresentado para os judeus, ele veio para salvar o mundo, veio para salvar o pecador do seu pecado, veio para transformar vidas, veio para restaurar os judeus que estavam perdidos, trazer salvação, trazer as boas novas do Evangelho para aqueles que estavam perdidos do seu pecado, mostrando que Jesus era o ungido de Deus, o Cristo de Deus, e chamando pessoas a viver então uma nova vida no reino de Deus. Aí nós temos a estrutura do Sermão do Monte, e nós temos aqui os 5 grandes discursos do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Depois, no capítulo 5, ainda 13 a 16, ele fala sobre o sal e a luz, que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Depois, o cumprimento da lei. Jesus é o cumprimento da lei. Eu vim para cumprir a lei. Os atos de justiça, no capítulo 6, e as declarações de sabedoria, do capítulo 6, versículo 19, até o capítulo 7, versículo 27, mas termina no versículo 29. A quem se destina o Sermão do Monte? Para quem era destinado? A quem Jesus queria alcançar quando ele ensinou o Sermão no Monte? O Sermão do Monte são princípios que revelam a verdadeira característica do reino messiânico de Cristo. Então, quem quiser participar do reino de Cristo, quem quiser fazer parte do reino de Deus, é necessário ter as características que Jesus ensinou no Sermão do Monte. O Sermão da Montanha foi direcionado a quem? Primeiramente aos discípulos, porque os discípulos estavam ali ao lado de Cristo, precisavam ser ensinados, teriam que ter aquelas características. Então foi direcionado primeiramente a eles, mas também a todos aqueles que o seguiam, a multidão que o acompanhava. Então o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos e a todos aqueles que o ouviam. Veja bem, Lucas 6:20, e levantando ele os olhos para os seus discípulos, e Mateus 7:28, e aconteceu que concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Então, tanto os discípulos quanto a multidão que o seguiam ouviram Jesus ensinar do Sermão do Monte, dando ali as características daqueles que querem participar do reino de Deus. As bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. O que são as bem-aventuranças? A expressão bem-aventurados
é um adjetivo plural grego, makarioi, que significa feliz. Então, felizes são todos aqueles que dependem de Deus, que estão sob o seu domínio e sabedoria. Todos aqueles que dependem de Deus, todos aqueles que precisam, que dependem da sabedoria de Deus, que buscam ser dominados por Deus, ser orientados por Deus, ser dirigidos por Deus, todas essas pessoas são felizes. As bem-aventuranças são o quê? O resultado da fidelidade do crente a Deus em qualquer circunstância. Então, as bem-aventuranças, se a pessoa é feliz, por que ele é feliz? É o resultado da sua fidelidade a Deus. É o resultado daquilo que ele coloca em prática. Os valores, os princípios cristãos estão sendo colocados em prática na sua vida e ele é uma pessoa feliz, é uma pessoa bem-aventurada. Apocalipse 1 e 3, a João foi revelado e ele disse: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, feliz é aquele que guarda esta mensagem, mas não só guarda, coloca em prática. Então, essas pessoas são felizes. É o resultado da sua fidelidade para com Deus. O reino de Deus, identificado no Evangelho de Mateus, é comparado a uma semente que, após semeada na terra, se desenvolve ao longo do tempo. Uma semente, para gerar, para nascer e dar frutos, ela primeiro precisa morrer. A semente morre e então ali ela começa a germinar, ela nasce. Assim também acontece na vida daquele que recebe a palavra de Deus. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é uma semente, quando semeada no nosso coração, então a palavra de Deus ela destrói as coisas mundanas. Nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. Então veja o que acontece quando o homem recebe esta semente. Quando o homem recebe o evangelho na sua vida, ele morre para o mundo e nasce para Deus. Assim como Jesus. Jesus, ele é a palavra. Ele é a palavra. Ele morreu como homem e ressuscitou como Deus. O Deus verdadeiro na terra, ele já era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Mas ele morreu como homem, ressuscitou como Deus. Assim também é o crente. Ele morre para o mundo e ressurge para viver uma vida para Deus. E acaba com as coisas do mundo, acaba com aquilo que estava destruindo, que estava o matando, que estava levando ele à condenação eterna. Então o reino de Deus é identificado no Evangelho de Mateus e é comparado a uma semente. A expressão reino de Deus declara a soberania e o governo de Deus atuando em tudo. Deixe essa palavra entrar na sua vida, mudar a sua vida, transformar a sua vida, para que você faça parte do reino de Deus. O reino de Deus e seu caráter. Podemos destacar 4 conceitos que se referem a essa expressão na Bíblia. Por exemplo, o reino no coração. Um reinado que ocorre dentro do coração da pessoa que se rende à soberania de Deus, ele está expressando o caráter de Deus
que está descrito na Bíblia Sagrada. O reino de Deus entrou em seu coração, porque isso é o reino de Deus. Lucas 17, 21, porque eis que o reino de Deus está entre vós, está no coração do homem, e expressa o caráter de Deus. Porque você passa a viver para Deus quando deixa a semente semeada, a semente do Evangelho, transformar a sua vida. Então, é um dos conceitos que expressa a Bíblia Sagrada, que está expresso na Bíblia, o reino de Deus no coração. Depois nós temos também a chegada do reino como salvação. A chegada do reino de Deus veio através de Jesus. Jesus é a salvação. E ele veio não para governar politicamente, como os judeus esperavam. Jesus veio para entrar no coração do homem através da palavra, através do evangelho, através das boas novas de salvação. Então, o reino ele veio como salvação, veio para salvar o homem da condenação do pecado. Os judeus até hoje esperam o Messias ungido de Deus. Certo que Jesus vai vir mesmo para reinar, mas não reinar sentado em um trono oferecido pelo homem, um trono humano, mas Jesus vai sentar-se num trono celestial. Aí ele vai governar o mundo por 1000 anos. Mas nós sabemos diante da Bíblia que antes de Jesus vir, vai vir o anticristo. E o anticristo vai ter um reinado de paz também durante 3 anos e meio, ou seja, uma falsa paz que ele oferecerá ao mundo. Os judeus acatarão o anticristo achando que esse é ungido de Deus. Mas a partir dos 3 anos e meio ele vai mostrar a sua cara. Quem realmente ele é, porque ele vai exigir uma adoração a si. E os judeus adoram somente a Deus. Então vai ser depois 3 anos e meio de guerra, a ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Então no final desses 3 anos e meio, Jesus aparecerá com a igreja glorificada. E então implantará o milênio. Salvará os judeus da guerra que foi organizada pelo anticristo para a destruição de Israel. Os judeus vão perder essa guerra e vão clamar por socorro, e então Jesus aparecerá, destruirá os seus inimigos e implantará o milênio, de onde ele vai governar. Os judeus então aceitarão o governo de Cristo, e agora sim, verdadeiramente ungido de Deus, que veio para governar por 1000 anos, isso após o final e da grande tribulação. Então, quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta de bênçãos, tanto espirituais quanto materiais, porque ele reconhece e obedece ao grande rei. Então, a chegada do reino como salvação, recebida por aqueles que querem fazer parte do reino de Deus, elas recebem bênçãos, tanto espirituais como materiais, porque eles recebem a salvação, aceitam a salvação, aceitam o governo de Deus sobre a sua vida, aceitam que Deus seja soberano na sua vida, que dirija a sua vida. Então tem tanto as bênçãos espirituais como as bênçãos materiais. A igreja também expressa o reino de Deus. Ela é vista como a expressão do reino de Deus. Por quê? Porque a igreja, ela se preocupa em mostrar para o mundo as características do reino de Deus na sua vida. Procura demonstrar para o mundo que ele
que ela é participante desse reino, que faz parte desse reino. Então aí a igreja expressa o reino de Deus, porque ela prega o reino de Deus, porque ela vive o reino de Deus, porque ela é o reino de Deus, porque ela fala de Deus, porque ela anuncia o reino de Deus sobre essa terra. Desta forma, a igreja está expressando também o reino de Deus. Aleluias! Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Os súditos do reino de Deus. A primeira sessão do Sermão do Monte, capítulo 5, versículos 1 a 12, destaca 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. Quando Jesus anunciou, ou seja, deu o discurso do Sermão do Monte, ele estava colocando ali características daqueles que queriam fazer parte do reino de Deus. Para fazer parte do reino de Deus, é necessário as características anunciadas por Jesus do Sermão do Monte. Então Jesus falou ali sobre o quebrantamento. O que é uma pessoa quebrantada? É uma pessoa que é sensível à voz de Deus, que tem temor de Deus, que perdoa e que crê no perdão de Deus na sua vida. É uma pessoa quebrantada. É uma pessoa que se derrama diante de Deus, que ora a Deus, que adora a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Se entrega ao Senhor. E aí é uma pessoa que chora, que derrama lágrimas diante de Deus, porque sente a presença de Deus. Quando nós sentimos a presença de Deus, não tem como deixar, não fazer que as lágrimas sejam derramadas dos nossos olhos. Nós choramos de alegria, porque a presença de Deus é grande na nossa vida. Então são características daqueles que fazem parte do reino de Deus. O choro é uma característica, a mansidão é uma característica, uma pessoa mansa, uma pessoa tranquila, uma pessoa também reta, justa diante de Deus, que não negocia a sua retidão, a sua honestidade, a sua sinceridade por nada. Ela não negocia o seu caráter de cristão por nada. Ele é uma pessoa reta, uma pessoa justa. A misericórdia, ele não só recebe misericórdia, ele é grato pela misericórdia de Deus, ele clama pela misericórdia, nós clamamos e a misericórdia de Deus é sobre a nossa vida, mas nós, como gratidão por essa misericórdia, nós passamos também a ter misericórdia do nosso próximo, misericórdia das pessoas também. É característica daquele que faz parte do reino de Deus. A pureza, uma pessoa pura, uma pessoa santa, que está separada do pecado, que luta contra o pecado para viver uma vida para Deus. Pacífico, é uma pessoa pacífica, cheia de paz. O mundo está em guerra. Nós sabemos de todas as coisas, está descrito na palavra de Deus sobre guerras. Mas aquele que é pacífico ora pela paz dos países, ora pela paz das nações. E Jesus até nos deixou um mandamento para nós orarmos pela paz de Jerusalém. Então, uma pessoa pacífica, que oferece paz, que transmite paz, que ora pela paz, que prega a paz, que anuncia a paz neste mundo sem paz. A perseguição por causa dos valores do reino. Então, todos aqueles que fazem parte do reino de Deus sofrem perseguição. Por quê? Porque ele vive os valores, procura viver os valores, os princípios da palavra de Deus, os valores que caracterizam aqueles que fazem parte do reino de Deus. Então lutam
confrontam as pessoas até para que as pessoas possam também viver o reino de Deus, fazem parte do reino de Deus. E aí sofremos perseguição, porque queremos que os valores do reino de Deus sejam vividos pelas pessoas. E aí vem as perseguições. Quem pratica desculpa. Quem pratica essas qualidades é feliz. Quem pratica as qualidades ou que tem esse caráter é uma pessoa feliz. Sem as qualidades acima, então, não poderemos participar do reino de Deus. A mensagem do arrependimento nos traz isso. Todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e querem fazer parte do reino de Deus, ele vai ser uma pessoa feliz. Então, sem as qualidades acima, ninguém pode participar do reino de Deus. A mensagem de João Batista, em Mateus capítulo 3, versículos 8 a 10, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, porém, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, frutos dignos de arrependimento. Quem produz frutos de arrependimento? Todos aqueles que têm essas qualidades aqui, ó. Quebrantamento, choro, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, e é perseguido por causa dos valores do reino. Uma coisa é você ser perseguido por aquilo que você faz. Você erra. Você comete erros. Você sabe que não era para fazer e fez. Desobedece às leis do país. Não era para fazer, você fez. E você vai ser perseguido pela polícia, pelos homens, porque você errou diante dos homens. Uma coisa é você perseguida porque você, na sua desobediência, errou. Outra coisa é você ser perseguido por causa dos valores cristãos, por causa dos ensinos, para viver o ensino, para viver conforme Jesus quer que você viva. É uma outra coisa. Então, todos aqueles que produz frutos dignos de arrependimento, ele é uma pessoa feliz. Ele é bem-aventurado. Por isso, devemos produzir esses frutos. Somos bem-aventurados. O salvo em Cristo vive a perfeita felicidade, pois ele desfruta do favor de Deus e manifesta atitudes que mostram coerência com a ética do reino de Deus. Então, todo salvo em Cristo, ele vive esta felicidade que o mundo quer. O mundo quer ser feliz. As pessoas querem ser felizes. Mas quem é feliz? Todo aquele que é salvo em Cristo. Todo aquele que está em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Ora, se a pessoa quer ser feliz, receba Cristo. Cristo é a paz. Em João 14, 27, ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Então, o salvo em Cristo vive essa felicidade porque está em Cristo. Pois ele desfruta do favor de Deus. O que é o favor de Deus? O favor de Deus é a graça. A graça é o favor imerecido. Nós não merecíamos a felicidade. Nós não merecíamos
ser salvos da condenação eterna. Nós não merecíamos adorarmos a Deus, sermos felizes, sermos alegres. Nós não merecíamos o perdão dos nossos pecados. Mas pela graça, que é o favor imerecido de Deus, pela fé em Cristo Jesus, então nós somos bem-aventurados, somos felizes, porque vivemos uma vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nós somos livres da condenação porque estamos em Cristo. Quem está em Cristo, Romanos 8:1, nova criatura é. Quem está em Cristo. Então, desfruta do favor de Deus e manifesta atitudes que mostram coerência com a ética do reino de Deus. O que é observado nas pessoas que têm um caráter cristão? O que se vê naqueles que fazem parte do reino de Deus? O seu comportamento ético, ou seja, o seu comportamento que é a ética. Essa ética, ela está em coerência com o reino de Deus, ou seja, as pessoas veem em você a Bíblia, a palavra de Deus, ele vê Jesus por aquilo que você faz, por aquilo que você pratica, pelo seu comportamento, pela sua ética. Então, há uma coerência. Você prega ou você vive o reino de Deus. Você prega o reino de Deus porque você vive o reino de Deus. Então, quando você faz isso, você está expressando a Bíblia Sagrada através da sua vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, há uma coerência com a ética do reino de Deus naquelas pessoas então que querem fazer parte do reino de Deus. Um, dois, três, já. O salvo em Cristo vive a perfeita felicidade. Por que o salvo em Cristo vive a perfeita felicidade? Primeiro, porque ele é salvo da condenação eterna. Porque ele tem esperança em Cristo Jesus. Ele é feliz. As pessoas querem ser felizes hoje, mas não quer Jesus. Quer ser feliz hoje, mas não quer a palavra de Deus. Quer ser feliz, mas não quer saber de igreja. Quer ser feliz, mas desprezam os valores cristãos, os princípios cristãos. Uma pessoa que é salva em Cristo, ele tem temor a Deus e é feliz por isso, é bem-aventurado. Ele desfruta do favor de Deus, da graça de Deus. Nós não merecíamos ser felizes. Nós não merecíamos ser salvos da condenação eterna. Nós não merecíamos o perdão. Nós não merecíamos a paz. Nós não merecíamos, mas o Senhor, pela graça, nos deu. E nós podemos ser felizes pela graça que é o favor imerecido de Deus. Nós desfrutamos desse favor. Veja ainda, naqueles que são salvos em Cristo manifesta atitudes. Essas atitudes, elas mostram o quê? Uma coerência com a ética do reino de Deus. Então, a igreja, que são os salvos em Cristo, vivem esse comportamento, manifesta o reino de Deus com as qualidades, com as características que são exigidas de Cristo, dos seus ensinos. Então ele vive isso
e ele vai demonstrar então, através do seu comportamento, da sua vida em Cristo, que ele faz parte do reino de Deus. Isso é a igreja, é a beatitude, é as boas atitudes na vida daqueles que são salvos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo, nova criatura é. Ele tem uma nova vida, porque ele recebeu o Evangelho no seu coração. É possível todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus. Então a transformação, ela começa de dentro para fora. Ele recebeu a palavra de Deus, ele recebeu o Evangelho, ele recebeu Jesus. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é capaz de transformar. É mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quando esta palavra entra no coração do homem, transforma a sua vida, renova a sua vida, restaura a sua vida. Ele já não vive mais como ele vivia antes. Antes ele vivia no pecado, mas agora ele é salvo do pecado através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele vivia uma vida corrupta, uma vida perversa, uma vida rebelde. Mas agora a palavra de Deus entrou no seu coração e ele já não é mais aquela pessoa. Ele é irreconhecível. As pessoas dizem: você fazia aquilo e agora você não faz mais. Você ia para tais lugares, agora você não anda mais. Você falava outras palavras, agora você não fala mais. Você se comportava de uma outra forma com a sua família, com os seus vizinhos, com os seus parentes, agora você está mudado, você não se comporta mais daquela forma. Por quê? Porque o Evangelho entrou no meu coração, porque a palavra de Deus entrou na minha vida. Então todos aqueles que recebem essa palavra têm atitudes que está coerente com a palavra de Deus. Ele tem essa experiência, a experiência da salvação, de uma vida transformada. Ele dá testemunho, não só através de palavras, mas através do seu comportamento cristão. A prova de que o cristão é bem-aventurado. O cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte domina o eu carnal, vive em Cristo, entra numa dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Paulo testemunhou em Gálatas 2,19: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. E ele ainda diz em Filipenses 3, 7 e 8: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Então, o cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte, ele consegue dominar a sua velha natureza e viver a natureza de Cristo. Porque a palavra de Deus entrou na sua vida
e mudou a sua vida. Ele agora está morto para o mundo, mas vivo para Deus. Porque as coisas velhas já não fazem mais parte da sua vida, porque ele agora vive coisas novas. Então ele mudou, ele vive em Cristo e ele agora ele entra numa dimensão espiritual. Ele recebe bênçãos espirituais e ele recebe bênçãos materiais, porque ele está vivendo uma dimensão espiritual. Ele conhece o Espírito Santo. Ele recebe os dons do Espírito Santo. A sua vida está sendo orientada e dirigida pelo Espírito Santo. Então ele agora passa a viver a bondade de Deus. Todo homem é ruim, mas o homem que recebe o Espírito Santo na sua vida, ele passa a ser bom. Ele é ruim, mas ele é bom. Mas por que ele é bom? Porque o Espírito Santo está na sua vida e ele passa a ser uma pessoa boa. Não porque ele é bom, mas porque o Espírito Santo está na sua vida. Pode ser o homem mais terrível, mais pecador, mais desobediente, mais rebelde, mais corrupto que haja no mundo. Mas recebendo a palavra de Deus, o Espírito Santo entrando na sua vida, ele passa agora a ser uma pessoa boa, mas não porque ele é bom, porque Deus está na sua vida. E quando Deus entra na vida do homem, quando o Espírito Santo passa a dirigir o homem, este homem torna-se uma pessoa boa. Jesus nos ensina no Sermão do Monte que a verdadeira felicidade não está no poder, não está na ambição, não está no dinheiro. A verdadeira felicidade, ela é bíblica. Ela se revela em quem ama o seu inimigo. Olha que interessante. Não é? A felicidade não está no poder. Quantos homens acham que o poder é a felicidade? Ah, eu quero o poder, eu quero mandar, eu quero ser líder, eu quero um poder político, eu quero um poder, enfim, qualquer tipo de poder, um poder empresarial, um poder financeiro. E isso não traz felicidade para o homem. A ambição no dinheiro, eu vou ter dinheiro que eu vou ser feliz. Quantas pessoas bilionárias que existem no mundo, mas não são felizes, porque a felicidade não está no dinheiro. A felicidade está em Cristo. É claro que nós precisamos do dinheiro, mas não devemos depender do dinheiro para termos felicidade. Precisamos, mas não dependemos dele, dependemos de Deus, que é o dono do ouro e da prata. Quantas pessoas bilionárias têm muito dinheiro, mas não têm paz, não têm felicidade, não têm alegria, não têm salvação. O dinheiro não é a alegria. Ele faz parte da alegria, mas ele não é a alegria. Então, na ambição, no dinheiro, a felicidade bíblica se revela em quem ama o seu inimigo. Bendiz o que maldiz, faz o bem ao que odeia, ora pelos que o maltrata e persegue. Por quê? Porque quando nós amamos aqueles que não nos amam, aqueles que nos perseguem, aquele que nos odeia, quando nós falamos bem das pessoas que falam mal de nós, nós estamos fazendo isso para o nosso bem. Quando amamos, significa que o amor de Deus está na nossa vida. Quando nós falamos bem das pessoas, estamos falando bem de nós mesmos. Quando nós oramos por aquelas pessoas que nos maltratam e perseguem, nós estamos fazendo isso para o nosso bem mesmo, porque esse é o amor de Deus. Amando os outros, nós demonstramos amor a Deus e conseguimos armazenar bênçãos espirituais para a nossa vida.
A prova então de que um cristão é bem-aventurado é quando nós conseguimos focar a nossa felicidade no amor ao inimigo e também bendizer aquelas pessoas que maldizem de nós e orar por aquelas pessoas que nos perseguem, nos maltratam e nos odeiam. É o que Jesus disse em Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldiz e fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque assim Deus faz. Deus ama aqueles que falam mal dele. Deus ama a todos os homens, e ele ama tanto que as suas bênçãos sendo derramadas na terra, ela chega até justos e injustos, até aqueles que maltratam, que xingam a Deus, que desprezam a Deus, que não quer Deus, recebe as bênçãos de Deus, recebe o sol, recebe o ar, recebe a chuva, recebe a vida, enfim, são bênçãos de Deus para todos os homens, porque o dia que Deus quiser cortar o fio da existência do homem, ele faz. Mas ele não faz por amor. Amor. O Salmo 68, o verso 3. Alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Os filhos de Deus são pessoas verdadeiramente alegres, verdadeiramente felizes, porque é filho de Deus, porque ama os inimigos, porque ora por aqueles que maldizem, por aqueles que o odeiam, maltratam e perseguem. São filhos de Deus porque amam o inimigo. São filhos de Deus porque oram e buscam a presença de Deus. Essas pessoas são pessoas alegres, são pessoas verdadeiramente alegres, verdadeiramente felizes, porque tem Deus, porque tem Jesus na sua vida. O Sermão do Monte, então, é a base ética do reino de Deus. É a base, é o fundamento, é o que fundamenta aquele que quer fazer parte do reino de Deus. Então, nele, constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como também para com o próximo. Então, no Sermão do Monte, nós vemos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, mas nós também vemos o amor para com o próximo, tanto o amor para com Deus como o amor para com o próximo. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas já não teriam lugar entre nós. Então não havia fofoca, não havia intriga, não havia contendas, não havia discriminações, não havia acepção de pessoas, não havia nada disso. As polêmicas terminariam. Não haveria espaços para opiniões intelectuais, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Você sabe o que Deus quer que você seja. Então seja aquilo que Deus quer. E com certeza as bênçãos de Deus serão grandes sobre a sua vida. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.